Na aula de hoje aí eu vou dar a continuidade, né, animações. Eu vou falar sobre mais uma aba que você já deve ter visto aí no Unity. Vamos abrir ele aí, que é a nossa aba Animator, né? Nós até então trabalhamos com a nossa aba Animações e a partir de agora nós vamos trabalhar com a outra aba chamada Animator. Eu vou deixar os recursos dessa aula aí, né? Eu já criei aqui na minha aba, na minha aula de animações, as várias pastas, tá? Com situações do nosso personagem, né? Como vocês podem ver aí, escorregando, correndo, correndo e atirando, né? Apenas atirando, né? E escorregando. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a aba Animator. Porque na animações aqui, se nós formos verificar aqui, todas as animações já foram criadas, né? E aí, como nós podemos definir a sequência dessas animações no Unity, né? Antes da gente programar, né? Que depois disso, qualquer alteração que nós possamos fazer aqui vai necessitar aí de uma programação, né? Qualquer controle maior que nós precisamos fazer do nosso personagem, através do acionamento de uma tecla, de acionamento de alguma das posições dele aqui, em um determinado momento, terá que ser feito aí através da programação. Apesar que podemos sim definir aqui na nossa aba Animator algumas condições para que haja uma transição das posições, né, do estado do nosso personagem para outras posições aí, né? O que seria isso aí? Bom, se eu der o play aqui, eu tô com minha aba Game aqui embaixo, eu vou verificar aqui que a minha animação padrão, né? Eu tenho um monte aqui criada, mas ele executa a minha primeira aqui, animação, né, de todas que eu criei, que é essa idle, né, parada, né? Então, as outras não são executadas. Eu consigo observar que ele está executando apenas essa, justamente na aba Animator. Se eu for aqui em Windows, ó, se não estiver aparecendo, em animações, né, eu vou ter a opção de Animator. Então vamos dar uma olhada aqui na aba Animator. Deixa eu ver se eu consigo encolher um pouco mais isso. Ótimo. Eu já organizei, né, a posição, né? Estou dando um zoom aqui com o scroll do mouse. Seguro o Alt apertado, clico no botão direito, consigo movimentar para ajustar. E aqui está bem claro que ele sai de um estado inicial e entra no meu player, na minha animação, que é o idle aqui, né? Meu player idle, que é a única animação que ele executa, né? E aí a gente pode ver também que eu tenho todas essas outras aqui que não são executadas. Eu vou parar agora, tá? E eu tenho que mostrar para vocês aqui algumas coisas. Primeiro que quando existe uma transição de estado, né, de um estado inicial para o meu estado idle, parado, eu tenho uma setinha que simboliza isso aí, né? E ela é uma transição padrão. Bom, eu vou deixar ela aqui, né? Se eu clicar aqui sobre ela, ele me traz algumas informações aqui, mas como essa é uma transição padrão, não tenho o que fazer aqui, não tenho tantos dados assim, né? Agora, eu posso criar novas transições, né? Eu vou criar aqui uma transição do player idle para o player run, né? Então, toda vez que eu crio lá uma animação, ele monta aqui para mim, né, no meu Animator, uma caixinha dessa aqui, né, para representar essa animação. Eu clico com o botão direito e mando ele criar uma animação. Automaticamente o meu mouse, ó, ele fica, né, com a setinha seguindo ele, porque ele quer que eu aponte para algum
destes daqui, né? Eu preciso apontar para algum outro estado aqui da minha animação. E eu vou apontar justamente para o meu estado run. Dou um clique em cima, a seta saiu aqui, né? A linha saiu do meu mouse. E a partir de agora, se eu der o play, ó, ele entra no estado, né, do idle, vai para o run e continua correndo. Interessante, né? Então a minha animação agora, ela tem essa configuração. Ele sai do idle e aqui é a linha de tempo que ele carrega a duração da minha corrida aqui, né? Então ele está aqui executando essa tarefa durante esse tempo. Porém, ele não tem nenhum retorno. Eu posso agora, se eu quiser, criar daqui uma outra transição. Digamos que eu quero que ele escorregue. Então eu vou clicar, fazer outra transição, jogar aqui, ó. Vamos dar o play agora. Correu, executou, escorregou. Bom, daqui eu posso agora criar uma outra transição e mandar ele de volta para o meu idle. Então vocês vão perceber que ele realmente faz como se fosse um círculo, né? Ele corre por toda essa linha como se fosse uma energia que ativa, né, o nosso bonequinho aqui. Então ele sai, ele executa tudo num determinado tempo, sai por essa linha, carrega aqui nosso run. Terminou, ele sai a energiazinha dele aqui, ó, vai carregar o nosso slice, terminou aqui, ele vai voltar aqui para o nosso run. Para o nosso idle, né? Desculpa. Vou dar o play, correu, escorregou, andou. Vocês podem ver, ó, que é como se fosse uma energia mesmo carregando, né? Ele dá essa simulação dele tá saindo de um ponto e indo para o outro, né? Bom, legal. De repente, né? Eu não quero isso aí. Eu vou clicar aqui agora e vou dar o delete. Apaguei essa linha, vou dar essa outra, apaguei essa outra aqui. Bom, agora eu vou clicar sobre o meu triângulo aqui, ó, e ele vai me trazer algumas informações, né, na minha aba Inspector sobre essa transição. Primeira coisa que eu percebo aqui já de início, né, é que ele tem aqui uma linha de tempo. Eu vou dar o play aqui e vocês vão ver agora que a linha de tempo aqui, ela é, né, na verdade, o tempo de execução aqui do nosso animação. Ela define o ponto que ele vai e até que momento, né, na nossa animação que ele carrega. E depois disso, ele permanece aqui no run, né? Nós não temos mais uma outra situação do run aqui, né? Então ele faz isso aqui e fica aqui dentro, né? Carrega, depois começa de novo, carrega, começa de novo. Então essa aba aqui são as configurações da nossa transição. Se eu expandir aqui a seção de configurações, eu vejo o momento em que ele vai sair, né? E a duração, né? E a transição, em quanto tempo ela se dá, né? Bom, esses dados aqui, se você for vir aqui, ó, clicar nessa engrenagem, você pode resetar, você pode apagar essas configurações, que são as configurações padrão que ele cria, né? Mas por que em algum momento eu gostaria de apagar isso? Porque normalmente num jogo você vai criar parâmetros para que essas transições aconteçam. Ou seja, quando eu clicar, né, e aí a gente vai usar o script, quando eu clicar na seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, espaço, nosso script vai ter que alterar alguma função, né, algum parâmetro, né, que vai dar o start
aqui no nosso estado. Ou seja, eu estou parado. Se eu clicar com a seta para a direita, o meu script, o meu jogo vai ler o script associado lá e vai automaticamente verificar uma condição ou executar já direto uma ação. E os parâmetros, e é por isso que eu ainda não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente tem que entrar na parte de C# para a gente entender um pouco o que são esses parâmetros. Mas se nós clicarmos nessa setinha de mais aqui, eu consigo ver 4 parâmetros, um gatilho, um booleano, um inteiro e um ponto flutuante. Bom, esses detalhes aí a gente vai ler, vai ver, quando formos falar mesmo na linguagem de programação C#. Não adianta eu querer adicionar parâmetros agora aqui para ele acionar um certo estado, porque você não vai entender o que são esses parâmetros, Acho que o mais simples aqui talvez seria esse bool aqui, dizer que esse bool significa booleano, é um valor falso ou verdadeiro. Eu posso criar aqui então um parâmetro chamado corrida. Então eu tenho agora aqui um primeiro parâmetro e esse parâmetro se chama corrida. É interessante, Então, simples, você criou um parâmetro, ele chama booleano, só que ele ainda não tem efeito nenhum no meu jogo. Por quê? Esses parâmetros têm a ver com a minha aba Animator, com o controle da minha animação. O Animator vai fazer justamente isso, o controle das minhas animações. E para mim poder usar esse corrida aqui dentro, eu vou ter que, digamos aqui, se eu quiser resetar os padrões do Unity, então eu estou nessa transição aqui, do idle para o run, eu posso vir aqui, resetar. A partir de agora, vocês viram que ele até modificou aqui a linha de tempo, ele apagou, ele não tem mais os padrões normais, só que ele ainda é controlado pela linha de tempo, porque ele tem aqui marcado essa caixa aqui, has exit time, pelo tempo, E a partir de agora a gente já não tem mais isto, Eu tenho aqui até uma mensagem que o Unity dá embaixo, falando que eu preciso adicionar algum parâmetro, para que a transição ocorra, até porque existe aqui, uma relação de transição, e para que isso ocorra, agora eu preciso adicionar um parâmetro. E aqui ele me dá uma condição aqui, Se eu clicar aqui na aba, na setinha de mais, ele já automaticamente ele pega para mim o primeiro parâmetro que eu criei, que foi corrida. Então, a partir de agora, quando isso aqui for verdadeiro, ou seja, quando estiver clicado aqui, ou seja, eu selecionei, quando estiver selecionado a opção corrida, ele deve fazer a transição do meu player idle parado para o meu player run, Vamos ver se isso aí vai acontecer. Bom, vou dar o play, Ele vai estar na minha posição idle, Pode ver que ela está carregando aqui. Eu vou marcar aqui o meu corrida. E automaticamente ele desceu para a minha posição corrida. Tá vendo? Se eu desmarcar da minha posição corrida, nada vai acontecer. Por quê? Porque agora eu não tenho uma transição do meu run para nenhuma outra situação, E eu preciso definir que ele tenha uma outra transição para ele sair do meu run. Então, eu quero mandar ele de volta para o meu idle ou para o meu slice. Vou mandar ele para o slice. Eu vou desmarcar aqui. Vou criar uma transição para o meu slice. Vou clicar aqui no triângulo e vou resetar
a configuração de tempo. Eu não quero que ela aconteça num determinado tempo. Eu quero que seja quando eu marcar, quando eu desmarcar, por exemplo, quando a corrida for falsa. Ou eu posso adicionar um novo aqui, parâmetro booleano, e dizer quando a corrida for verdadeira, ou melhor, quando a opção que eu criar aqui, digamos, escorrega, quando a opção escorrega estiver marcada, ele vai para a opção escorrega. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a mesma, Quando ela for falsa, quando ela não estiver marcada, ele vai escorregar, não é? Então vamos lá. Vou dar o play. Ele está no meu parado, ele ainda não saiu desse estado, o meu idle. Eu vou marcar agora o meu parâmetro booleano como verdadeiro, ou seja, ele está clicado, está selecionado, ele desceu, por aqui, e entrou no meu estado de correndo, e só vai sair daqui quando essa opção não estiver marcada, ou seja, quando a corrida, a variável nossa booleana, ela não for verdadeira. Então eu vou desmarcar, não está selecionada, e a partir desse momento ele desceu para o nosso slice e está escorregando aqui. Bom, esta foi a nossa introdução, à nossa aba Animator, Vimos a aba Animation, onde nós adicionamos nossas animações, criamos todas essas animações, e aí a gente precisou organizá-las, e na aba Animator é onde nós vamos definir, quando essas animações vão ocorrer, Inicialmente ele pega a primeira animação, mas eu posso definir aqui esta animação aqui, como padrão, como estado padrão. Ele está marcado de laranja porque não é o estado padrão da nossa animação. Então eu posso vir aqui e setar esta. Você pode ver que mudou. Se eu der o play, ele já entra, ele sai da primeira situação, da condição, já para nossa run. Só que como ela estava marcada, como falsa de início, ela não estava selecionada, ele seguiu a regra da transição e foi para o slice. Eu vou deixar marcado aqui, vou dar o play de novo. Então a partir de agora a nossa corrida ela é verdadeira, está marcada como selecionada, e ele vai entrar na primeira condição, Ele entrou no primeiro estado selecionado e permaneceu aí, só vai sair daí se ele desmarcar aqui, Aí ele entra na situação aqui da transição, que define que ele deve ir para o estado de escorregando. Bom, essa foi nossa introdução, Agora sim, eu acho que eu já consegui passar, bastante. A gente consegue organizar aqui, você pode selecionar e organizar da melhor forma que você preferir, tá? Vamos falar ainda muito sobre a aba Animator, mas para isso aí a gente vai entrar um pouco com programação. Então, sobre animações, o que dava para a gente fazer sem utilizar aí o código, nós fizemos até agora. Daqui para frente, a gente vai precisar interagir e influenciar nisso aqui através de scripts, Porque é através dos scripts que nós vamos definir aí a jogabilidade do nosso game aí, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.